Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a audição do Dr. António Almeida na qualidade de técnico da auditoria interna responsável pela elaboração do relatório da auditoria do Centro Hospital Universitário de Lisboa Norte sobre o processo das crianças gêmeas tratadas com medicamento Zolgensma, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de dar a palavra ao Dr. António Almeida, quero apenas informar que temos 2 deputados em substituição. A senhora deputada Eva Brás Pinho está a ser substituída pelo senhor deputado Nuno Gonçalves, do grupo parlamentar do PSD, e no PS o deputado Miguel Costa Matos estará a substituir o deputado André Riz. Ok. Antes de dar a palavra para essa primeira intervenção, quero informar que o Dr. António Almeida que as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Tem a palavra, pode iniciar a sua intervenção. Ora, obrigado. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, caros presentes, permitam-me em primeiro lugar cumprimentar cordialmente todos os presentes nesta audiência. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para contribuir com os esclarecimentos necessários no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Estou aqui na qualidade de técnico de auditoria interna da equipa do Serviço de Auditoria Interna, que realizou a auditoria à avaliação do sistema de controle interno no tratamento da atrofia muscular espinhal com Zolgensma. No então Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, agora o LS de Santa Maria. Esta equipa é liderada pelo auditor interno, Dr. Rafael Dolores, cuja direção e coordenação foram essenciais na condução dos respectivos trabalhos. A auditoria em questão foi realizada entre os dias 9 de novembro e 12 de dezembro de 2023. O seu âmbito foi o de avaliar o sistema de controle interno no tratamento de doentes com atrofia muscular espinhal através do medicamento Zolgensma. Para tal, foram analisados os procedimentos realizados antes, durante e após o tratamento, garantindo que a análise fosse focada no referido processo. No que diz respeito a limitações do âmbito de auditoria, é importante salientar que esta auditoria não teve como objetivo a averiguação de quaisquer responsabilidades disciplinares ou criminais que estavam sob a competência das ações de fiscalização conduzidas na altura, quer pela IGAS, quer pelo Ministério Público. Além disso, também não constituiu o objeto desta auditoria a análise ou verificação dos procedimentos de contratação pública adotados para a aquisição do medicamento. Entretanto, gostaria de destacar que já em maio deste ano, 2024, já foi realizado o devido acompanhamento pelo Serviço de Auditoria Interna da ULS de Santa Maria, sendo que neste acompanhamento o objetivo foi verificar o estado de implementação das 3 recomendações que foram emitidas por nós no relatório inicial de dezembro de 2023. Neste acompanhamento foi possível, através do mesmo, concluir que os controlos internos implementados resolveram as constatações relacionadas à conformidade com a portaria número 147 de 2017, de 27 de abril, assegurando o rastreio adequado na ficha do utente, conforme exigido pelo diploma. Segundo a informação de que dispomos, o Conselho de Administração da ULS Santa Maria já disponibilizou a esta Comissão Parlamentar essa informação relativa a este acompanhamento. Pelo menos foi essa a informação que nos deram. Por fim, coloco-me então à inteira disposição das senhoras e dos senhores deputados para responder às questões que entendam pertinentes sobre os factos relacionados com o caso em apreço. Obrigado. Muito obrigado, Dr. António Almeida. Vou agora dar a palavra ao primeiro grupo parlamentar a inquirir nesta audição, que será o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. deputado António Rodrigues. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra o Sr. deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. António Almeida, muito obrigado pela sua deslocação para prestar declarações aqui no âmbito desta Comissão de Inquérito. Julgo que a sua tarefa
deve ser muito simples para nós, porque ela é muito objetiva, seguramente, porque é para isso que servem os serviços de auditoria. Não obstante, permitem-me que lhe ponha algumas questões, ou que lhe coloque algumas questões em termos profissionais. A sua experiência nesta área é curta, longa? Pode-nos explicar um pouco, até para podermos perceber depois como é que realizou a auditoria e as condições em que a realizou? Em relação à minha experiência, eu estou, no que diz respeito à auditoria interna e neste serviço de auditoria interna em específico, estou há 3 anos. Em relação à minha formação de base, a minha formação de base é na área da saúde, sou profissional de saúde, ligado à área das tecnologias da saúde, como TSDT da área de radiologia. Trabalhei durante 18 anos como profissional de saúde, sendo que os últimos 10 anos, enquanto técnico de radiologia, foram muito dedicados à área dos sistemas de gestão da qualidade, auditorias, auditorias essencialmente ligadas aos sistemas de gestão da qualidade, mas também, e que depois, entretanto, resultou num recrutamento interno que houve na ULS de Santa Maria há 3 anos atrás e de acordo com esse recrutamento interno, passei para as funções de técnico de auditoria interna. E, portanto, há 3 anos que estou como técnico de auditoria interna neste serviço. O que significa, podemos entender, que esta não foi a primeira auditoria que realizou no âmbito do Hospital de Santa Maria? Não, não. Portanto, tinha já experiência relativamente a esta matéria e conhecia bastante bem os mecanismos de funcionamento dentro do centro hospitalar, nomeadamente dentro do Hospital de Santa Maria em si. Disse-nos que a sua principal questão que lhe foi encomendada, e julgo que esta auditoria que se foi mandada fazer na altura pela Presidente do Conselho de Administração, hoje Ministra da Saúde, doutora Ana Paula Martins, surgiu na sequência da divulgação pública deste ato, através de uma reportagem televisiva, que serviu no fundo de base para que todos nós viéssemos a discutir esta matéria. Também foi o seu caso? Tomou conhecimento desta situação apenas pela televisão ou pela ordem, chamemos-lhe assim, para realizar a auditoria interna? Sim, foi quase que em simultâneo, eu poderia dizer. Assim que surgiram as primeiras notícias relacionadas com esta situação, o próprio Conselho de Administração da ULS de Santa Maria teve essa preocupação e, junto do nosso Serviço de Auditoria Interna, quis desde logo assegurar que a situação fosse averiguada para perceber não só o caso específico das gêmeas, que estamos aqui a discutir hoje, mas todos os casos semelhantes e que tivessem este tipo de patologia e mais concretamente, a administração do medicamento Zolgensma. Disse-nos que o objeto do início da auditoria, ou para a realização da auditoria, era a análise do sistema de controle interno relativamente à doença AME, nomeadamente aos 10 casos que depois foram identificados, que tinham sido realizados dentro daquele período. Pode-nos explicitar como é que se realizam estas questões de controle interno? O que é que isto significou? O que é que foi à procura quando iniciou o seu processo de análise de controle interno? Que supomos que há de integrar, num determinado momento, também o processo de marcação de consulta. Claro, sim, sim. Portanto, normalmente as auditorias têm sempre todas elas as etapas e todas elas começam pela etapa do planeamento e da preparação. E neste caso específico, na maior parte delas, e neste caso específico foi o que aconteceu, é necessário realizar um teste de percurso. Ou seja, no fundo, para perceber quais são as várias etapas, neste caso deste processo específico dos doentes com esta patologia da atrofia muscular espinhal, administrados com o medicamento Zolgensma. Portanto, foi isso que fomos à procura e, nesse sentido, fomos reunir com os vários intervenientes e entrevistar os vários intervenientes, desde o Serviço de Pediatria Médica, o Serviço de Gestão Técnico-Farmacêutica e a Comissão de Farmácia e Terapêutica do hospital. Nesse sentido, conseguimos reunir todas as etapas que estão, como podem ver, identificadas no relatório a que tiveram acesso e no fundo, depois fomos perceber, dentro dessas etapas, quais são os controlos internos que existiam na instituição, de forma a averiguar que tudo é cumprido com a legislação aplicável. Quando diz controlos internos, significa que, falando com as pessoas e perante os atos ou vários atos praticados formalmente, que os foram confirmar cada um deles. É isso? Certo. Ou seja, nós,
tudo o que nós verificamos e tudo o que está explícito no relatório é tudo aquilo que nós temos capacidade para reunir evidência, seja ela sob a forma documental, sob a forma de registros diversos, sejam eles e-mails, sejam eles através das plataformas informáticas. Portanto, nós só registamos aquilo que tem evidência e foi nesse sentido que o fizemos. Recordo-me só a questão novamente. Se verificavam todos, quando nos refere que está a fazer ações de controle interno, que verificam e confirmam todos os atos que são evidenciados, quer das conversas que teve, porque nos referenciou que teve várias conversas com os vários protagonistas e os vários serviços, e portanto que confirmava cada um dos atos em relação a cada um destes 10 casos que tinham em análise. Portanto, não estavam propriamente à procura de um caso em concreto. Analisaram todos. Todos. Essa foi a primeira preocupação, foi logo perceber o tamanho do universo, neste caso relacionado com este âmbito que foi estabelecido. E nesse caso verificámos 13 doentes, sendo que 3 deles eram ao abrigo de um estudo, de um ensaio clínico, e portanto só 10 deles é que foram... Constituímos 2 amostras, uma que tinha os 13 e outra que tinha só os 10, sem o ensaio clínico. É claro que nós, em primeiro lugar, entrevistamos as pessoas para perceber as etapas, mas depois temos que confirmar aquilo que as pessoas dizem. E isso é confirmado através de registros, são as evidências mais fortes. Não nos podemos ficar apenas pelas entrevistas e pelo aquilo que as pessoas nos dizem. É claro que se 2 ou 3 pessoas disserem a mesma coisa, é mais fidedigna a evidência, mas mesmo assim não há nada como um registro, seja na plataforma informática, seja em papel, seja uma ata de reunião, e foi através dessa documentação que inclusive podem verificar também no relatório todos os documentos que reunimos, foi com base neles que foram retiradas as constatações e as conclusões. Portanto, tirando esses 3 casos dos ensaios clínicos, ficaram 10 casos. Da avaliação que fizeram dos 10 casos, havia um padrão praticamente comum que deveria significar o conjunto de ações que deveriam ter sido tomadas para que houvesse regularidade em toda a marcação da consulta, desde o momento em que se iniciava o processo até ao momento em que entrava dentro do domínio clínico, e nessa dimensão os senhores já não iam avaliar, posto que estariam a avaliar apenas e só a questão formal. É correto dizer isto? Sim, estávamos a avaliar. Nós essencialmente fizemos 3 testes de auditoria, ou seja, um relativamente à questão da admissão e da referenciação, que é logo o início do processo. Depois a questão relacionada com o tratamento, foi o segundo teste de auditoria. E no final um terceiro teste de auditoria relacionado com a monitorização. Porquê este último teste relacionado com a monitorização? Porque isso tem implicação a nível do contrato que foi estabelecido entre a entidade e neste caso, a Novartis, que era a fornecedora do medicamento. Portanto, comecemos pelo fim, e muito rapidamente. Portanto, na monitorização verificaram algum tipo de falha relativamente a este processo de controle interno que analisaram? Não, relativamente à monitorização não houve nada de relevante. A nível do hospital estavam a ser cumpridos todas as fases de monitorização, porque normalmente tem 12 meses, 24 meses, 48 meses após o tratamento. Neste caso, a neuropediatria, que é o serviço que segue os doentes, tem que ir à plataforma, à PAM, que é o portal da atrofia muscular espinhal, e tem que fazer lá uma série de registros onde evidencia, através dos vários exames que são solicitados, o estado dos doentes após o tratamento. E se realmente foi efetuado depois as respectivas terapêuticas associadas a essas fases. Da parte do hospital, isso estava tudo registado conforme. Da parte do Infarmed, porque depois o Infarmed tem que ir lá à plataforma também confirmar e aprovar e validar essas questões da monitorização, e havia algumas questões que não estavam validadas pelo Infarmed. Por nós estava tudo bem, a nível do LS Santa Maria, por eles faltava lá validar umas questões, mas a única coisa que
implicaria, era depois das validações deles, o que era faturado ao hospital, e isso vai ser sempre faturado, porque mais tarde ou mais cedo eles vão lá validar e irá ser faturado. Portanto, não implicaria nada com esta questão. Nestes mesmos 10 casos, ao nível da segunda dimensão, que é a dimensão do tratamento, presumimos também tudo teria verificado e em conformidade, uma vez que todas as crianças terão recebido este tratamento. Aliás, para isso é que servia exatamente o acesso ao hospital, para poderem receber o tratamento com medicamentos os Ozempic. Até ao final eu nunca hei de acertar com este nome. Mas a nível de tratamento tudo estava confirmado. Sim, a nível de tratamento tudo foi confirmado, ou seja, os critérios que eram exigidos não só a nível do contrato celebrado, mas também a nível das diretrizes que existiam para esta patologia, foram cumpridos para todos os doentes, tanto desde a fase todos os doentes tinham essas características, o próprio circuito de validação, que às vezes poderia ser onde aqui o controle poderia ser um bocadinho mais, o risco poderia ser um pouco maior, mas também a fase da validação estava toda ela correta, ou seja, são exigidas 3 validações na plataforma: a validação da Comissão de Farmácia do hospital, a validação do Conselho de Administração e a validação do Infarmed, e todas elas estavam realmente conformes. Contudo, na primeira fase, que é a da admissão e da referenciação, porventura não estariam cumpridos todos os pressupostos que seria suposto vir, aliás, de acordo com as conclusões do relatório, terá sido ao nível do acesso das gêmeas à consulta que não terão sido cumpridas as disposições, havendo aqui uma discussão que foi levantada por uma das partes sobre qual era a portaria que devia ser aplicável, mas não obstante isso, houve aqui um qualquer ato que não foi prosseguido aquilo que a lei prescreveria nesta matéria. Pode-nos esclarecer relativamente ao que é que encontraram neste capítulo? Sim, em relação a este capítulo, foi precisamente isso que referiu, ou seja, dos 10 doentes da amostra, verificámos que somente 2 não cumpriam com a questão da referenciação de acordo com a legislação aplicável. Portanto, a referenciação e neste caso nós levantámos aqui 2 constatações, se puderem verificar no relatório. Portanto, uma das constatações relacionadas com o facto das 2 doentes, neste caso as gêmeas, não terem sido referenciadas de acordo com a legislação aplicável, e tendo sido essa evidência recolhida através do acesso à plataforma da atrofia muscular espinhal, que nos foi dado o acesso através do Serviço de Neuropediatria, consultámos os processos clínicos através do Serviço de Pediatria Médica, e foi lá que verificámos as indicações claras e objetivas de que a referenciação tinha sido realizada pela Secretaria de Estado da Saúde. Antes de entrar o que não cumpre com a portaria respectiva no que diz respeito a esta área. Já lá voltaremos, mas apenas e só para concretizar também o processo que levaram até chegar a este ponto, disse-nos que entrevistaram as várias pessoas que deveriam ter sido envolvidas aqui. É capaz, para efeitos até da nossa ata, de nos dizer que pessoas é que foram ouvidas no âmbito desse processo, que estavam diretamente, ou deveriam estar diretamente envolvidas com esta questão? Portanto, neste caso, também está referenciado no relatório, mas eu passo novamente a indicar. Portanto, ao nível do Serviço de Pediatria Médica, a professora doutora Ana Isabel Lopes, que era a diretora do departamento, a doutora Teresa Moreno, que foi a neuropediatra responsável especificamente por este tipo de doentes e com esta patologia, e a doutora Dália Oliveira, que era a administradora hospitalar responsável pelo Serviço de Pediatria Médica. Depois, ao nível do Serviço de Gestão Técnico-Farmacêutica, tivemos que entrevistar mais pessoas, porque há mais responsáveis de área, e no fundo foi desde o diretor de serviço, o professor Dr. João Paulo Cruz, à coordenadora dos ensaios clínicos, onde fomos verificar os tais 3 casos só dos ensaios clínicos, que era a professora doutora Ana Paula Carrondo,
Depois a doutora Wanda Pacheco, farmacêutica, que era a coordenadora da área da aquisição do medicamento. A doutora Leila Costa, também ela farmacêutica, subcoordenadora da farmotecnia, ou seja, é a área onde se produz o medicamento e onde se prepara o medicamento para a administração. E depois a doutora Antonieta Ávila, também administradora hospitalar, relacionada com a gestão técnico-farmacêutica. Depois fomos analisar também a parte relacionada com a questão dos contratos, e aí fomos ao Serviço de Gestão de Compras, onde foram entrevistadas a diretora de serviço, a doutora Ana Paula Ribeiro, e o técnico coordenador da unidade de operações, o doutor Nuno Bernardo. Por fim, para averiguarmos as questões relacionadas com os pagamentos e as faturações, a diretora do Serviço de Gestão Financeira, a doutora Maria de Jesus Barato. Portanto, do conjunto destas pessoas todas que ouviram, eram todas as pessoas que estavam envolvidas com este processo desde o primeiro momento até ao último momento. Em nenhuma delas estava o Dr. Levi Gomes. Em nenhuma delas estava o Dr. Levi Gomes, porque aquilo que nos foi dito foi que o Dr. Levi Gomes não estava relacionado com a área específica destas patologias. Muito obrigado. Regressemos agora pela questão da marcação da consulta e à conclusão a que chegaram, de acordo com aquilo que consta das conclusões do vosso relatório, da ilegalidade da consulta. Aliás, é essa, julgo que é a expressão que utilizam por não terem sido cumpridos os requisitos impostos pela Portaria 147 de 2007. Nem mais do que isso, dizem que ficou demonstrado que a referenciação foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde. Como é que chegaram a esta conclusão? Chegamos a esta conclusão com a evidência do processo clínico destas duas doentes, onde estava lá claramente referenciado, tal e qual esta expressão, referenciado pela... E consegue-nos dizer por quem é que teria sido prestada essa informação no âmbito do processo, ou os documentos não identificam essa pessoa? Não, o processo clínico, neste caso, era a doutora Teresa Moreno que estava encarregue destes doentes todos e, portanto, foi nas informações do processo clínico registadas por ela que estava lá esta indicação. E tiveram a oportunidade de diretamente confrontar quer a doutora Teresa Moreno, quer a professora Ana Isabel Lopes relativamente a esta situação? Tivemos a oportunidade nas entrevistas que fizemos e que confirmaram... Confirmaram ambas esta situação? Confirmaram ambas o registro efetuado. E deram-lhe conhecimento, como é que tinham tido conhecimento desse pedido, dessa solicitação? Deram através de marcação via telefone. E identificaram quem tinha telefonado? Não, isso já não. Mas não tiveram, e nem tiveram acesso a qualquer outro documento, um e-mail que terá sido enviado para a pediatria ou para a neuropediatria, no caso, relativamente a esta matéria? Nós tivemos acesso, mas como já tinha sido esse mesmo documento solicitado nas investigações que estavam a decorrer, quer da IGAS, quer do Ministério Público, e o nosso âmbito nós delimitámos-lo especificamente para avaliar o processo, daí não termos colocado aqui como evidência, porque já estava a ser averiguado por essas duas entidades que têm precisamente esse âmbito nessa área. Por isso é que eu fiz questão logo no início de referir precisamente as limitações do âmbito no que diz respeito a isso. Eu vou-lhe pedir que confirme ou não uma informação. Na audição anterior, o professor Levi Gomes disse-nos que a doutora Teresa Moreno tinha afirmado que havia telefonemas diretamente do gabinete da ministra e não do secretário de Estado, e até nos sublinhou. E eu ouço bem. Vinha-lhe apenas pedir se alguma vez ouviu este tipo de expressão durante as vossas inquirições no hospital. Não ouvimos essas questões. E alguma vez teve a oportunidade de ouvir algum tipo de referência à Presidência da República ou eventual influência da Casa Civil da Presidência da República neste caso? Também não. Ouviu falar, seguramente, pelo menos como todo o país ouviu falar, mas pergunto-lhe, no âmbito da auditoria, se teria havido alguma participação da doutora Carla Silva, que era secretária do secretário de Estado, Lacerda Salles?
Não, como lhe disse, a única informação que tínhamos é que tinha sido feita a marcação via telefone da parte da Secretaria de Estado da Saúde e que isso estava registado a nível de processo clínico. Agora, os intervenientes e os nomes dos intervenientes da Secretaria de Estado da Saúde, isso não fomos averiguar porque lá está fora do âmbito da nossa auditoria. De acordo com outros depoimentos que houve aqui nesta comissão, foi referenciado que o acesso das gêmeas à primeira consulta não tinha cumprido também o sistema de triagem do próprio centro hospitalar. Conseguiram verificar isso? Tiveram a oportunidade de verificar isso? Ou não era matéria da vossa avaliação? Sim, ou seja, isso a triagem está relacionada com a referenciação. Normalmente, e de acordo com a portaria, a referenciação tem que ter legitimidade clínica, não é? Tem que vir ou de um centro de saúde, ou de outra unidade hospitalar, ou de outro médico especialista. Portanto, estão lá as várias alíneas que referenciam essa legitimidade clínica. E é nesse momento da origem da referenciação que é feita a triagem. Com quem? Com os médicos neuropediatras da ULS de Santa Maria, neste caso seria a doutora Teresa Moreno, que era a responsável por este tipo de doentes. E portanto, neste caso em específico, ela realmente verificou que as crianças cumpriam com os critérios de acesso a este tipo de medicação, mas realmente a referenciação é que não foi bem realizada. Disse-nos no princípio da sua intervenção que tinham feito, nós temos documentos, mas queria ouvi-lo sobre isso, que os senhores tinham feito, a auditoria tinha concluído pela necessidade de várias recomendações, nomeadamente 3 recomendações, que entretanto conseguiram também confirmar que foram implementadas. Significa isso que havia falhas no sistema de controle interno anterior, para isso é que realizaram essas mesmas recomendações? Sim, ou seja, sempre que realizamos constatações no âmbito da função da auditoria interna, nós temos que emitir recomendações que vão de encontro a ultrapassar o referido problema ou a referida falha. Neste caso, esta falha de controle interno, a nível da referenciação, verificámos que tinha a ver diretamente. O que nós verificámos na auditoria foi que não havia nas aplicações informáticas dedicadas às marcações de consultas campos específicos para serem onde fosse registada e confirmada essa origem da referenciação. Portanto, para além dessa constatação da não conformidade das 2 crianças ao nível da referenciação, nós constatamos também esta questão ao nível das aplicações informáticas. E a recomendação que foi realizada foi no sentido de recomendarmos um reforço deste controle interno, ou seja, um desenvolvimento a nível destas aplicações informáticas para ser possível ter estes campos onde pudessem ser preenchidos. Porque nós só conseguimos reunir esta evidência, verdade seja dita, porque estava escrito no processo clínico. Pura e simplesmente. Se não tivesse escrito no processo clínico, não conseguiríamos reunir esta evidência. Uma última questão, Sr. Não havia, já verificámos isso, não havia no conjunto de campos que lá estavam a dizer marcações via Secretaria de Estado da Saúde. Isso já constatámos. Agora, na sua experiência, quer até àquela altura, quer posteriormente, alguma vez se deparou com uma identificação de uma marcação qualquer via entidade externa, nomeadamente Secretaria de Estado da Saúde? Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. António Almeida. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Ana Abrunhosa. Pode inquirir diretamente o depoente e eu responder diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. António Almeida, muito obrigada pela sua disponibilidade e boa tarde. Boa tarde também aos Srs. Deputados. Nós questionámos o Hospital Santa Maria e foi-nos dada a indicação de 3 nomes de médicos que fariam a referenciação. E foram depoentes. E
quando esteve cá o doutor António Levi Gomes, ele, aliás, até referiu que era o responsável pela triagem e que isto de haver vários médicos responsáveis pela triagem não fazia sentido e, portanto, identificou-se aqui como responsável pela triagem. E acabou de referir que não foi entrevistado. Consegue explicar? Ou seja, ficamos aqui na dúvida, não, disse que não o entrevistou, mas algum motivo, ele na altura não era o responsável, aquele aqui disse-nos que era o responsável pela triagem, ele e só ele, apesar do hospital nos ter referido que eram três médicos, que nós aqui também, que vieram aqui à comissão. Eu tive a oportunidade de ver a audiência do professor Dr. Levi. Atenção, ele não era, pode ser responsável pela triagem e na área das doenças neuromusculares, mas não especificamente destes doentes com atrofia muscular espinhal, que é o que estamos aqui a falar. E neste caso, volto a relembrar, o âmbito da auditoria era a avaliação não de doenças neuromusculares, porque são muitas e diversas, e o professor Dr. Levi teve a oportunidade de referir que não é a área dele, mas especificamente da atrofia muscular espinhal, porque era aquela que tinha a administração do medicamento Zolgensma. Foi nesse sentido que não entrevistámos o professor Dr. Levi, porque o que nos foi dito na altura pela diretora do Serviço de Pediatria Médica e pela própria administradora hospitalar da área, foi que era a doutora Teresa Moreno a responsável por este tipo de doentes. Então, só para confirmar, o professor António Levi Gomes não teve participação em sobretudo nestes dois casos em que estamos a falar de uma referenciação irregular, não é? Ilegal. Sim, não teve relação direta. Muito bem. Entrevistou a doutora Teresa Moreno, então, e também entrevistou a doutora Joana Coelho, que mais tarde também tratou das meninas, e a professora Ana Isabel Lopes também entrevistou. Sim, a doutora Joana não, porque na altura ainda era estagiária, ainda não estava como especialista, mas a doutora Teresa Moreno e a doutora Isabel Lopes, sim. Muito bem. O doutor António Almeida, nas ações do controle interno, diz-nos que registra apenas, ou seja, o que pode reportar é evidências e registros, e mesmo que nas entrevistas seja dito algo, se não encontrar essa evidência, esse registro, é difícil reportar. Qual foi, também já nos disse, mas gostaria que nos repetisse, entrevistou a doutora Teresa Moreno, e a doutora Teresa Moreno, nós temos depoimento da doutora Teresa Moreno na IGAS, e ela faz o registro no processo por ordem superior ao secretário de Estado, mas ela também fala de algo mais, por ordem superior ao secretário de Estado. O que eu questiono é se na entrevista que teve com o Dr. António Almeida, essa situação, ou de uma eventual interferência da Presidência da República, tenha sido referida na entrevista. Não, na entrevista não foi referenciada qualquer ligação à Presidência da República, e nem a entrevista, nem os próprios registros evidenciaram isso. Muito bem. Quando entrevistou a senhora professora Ana Isabel Lopes, a senhora professora Ana Isabel Lopes, sendo a diretora clínica na altura, e que terá telefonado... Não, diretora do serviço. Peço desculpa, a diretora de serviço, pois o diretor clínico era outro médico, que terá telefonado por ordem do diretor clínico para a doutora Teresa Moreno para agendar a entrevista. Há algum registro no controle interno que nos possa dizer, nós temos evidência de que o diretor clínico deu indicações à professora Ana Isabel Lopes para que a doutora Teresa Moreno agendasse reunião? Não, essas questões, esses e-mails trocados entre a direção clínica e direção do Serviço de Pediatria Médica e com entidades externas não aparece evidenciado em qualquer registro que tenhamos visto, quer em papel, quer em plataformas informáticas. Para além disso, também se encontrava fora do nosso âmbito, porque já estava a ser investigado, mais uma vez, quer pela IGAS, quer pelo Ministério Público. Ouviu aqui os vários médicos que foram do Hospital Santa Maria, que foram
e eles foram se referindo a agendamentos informais, ou seja, de telefonemas, de pedidos que receberiam e que levaria a que praticassem esses atos médicos com base, e chamavam-lhes agendamentos informais. Também detectou isso na sua auditoria? Não detectámos isso. Aliás, uma coisa é dizerem-nos isso, mas depois, se não aparecem evidências, não está no sistema, se não aparecem evidências disso, mas foi-lhe dito isso, foi-lhe reportado isso quando entrevistou as pessoas, como aqui nós entrevistámos os médicos, que nos falaram, mais do que uma vez, destes agendamentos diretos, informais, por telefonemas. Foi-lhe dito isso, aliás, trabalha lá no hospital e deve ter ficado como auditor, não é? Com a responsabilidade, devem ter acendido algumas luzes a partir do momento em que ouviu falar de agendamentos informais, porque isso não vai ao encontro do que está no regulamento, ou estou enganada? Não está enganada. Aliás, é uma situação de risco. É uma situação de risco, claramente. E o Serviço de Auditoria Interna, nesse sentido, uma das funções da auditoria interna, para além do controle interno da instituição, é também a avaliação do risco. E essa é uma das situações que nós temos vindo a averiguar anualmente na nossa avaliação de risco. Não só fazemos várias auditorias que vão de encontro a avaliar essa questão, como, por exemplo, a nível do circuito do medicamento, entre várias outras, mas a nível desta audiência específica, e neste caso específico, não ouvimos situações relacionadas com esse tipo de marcações informais. Mas ouviu aqui os depoimentos e, portanto, significa que tem trabalho pela frente, porque... Exatamente, portanto, daí que já tivéssemos este ano efetuado o acompanhamento desta situação e já temos previsto para o próximo plano anual da auditoria interna também auditorias relacionadas com estas áreas de maior risco. Perante a questão... Portanto, entrevistou várias pessoas, aliás, o relatório descreve as pessoas todas, não entrevistou o professor António Levi Gomes, que é quem foi mais vocal e tem sido mais vocal, nomeadamente referenciando pressão política. Da parte, qual é a evidência e registro que tem da referenciação pela Secretaria de Estado da Saúde? É apenas o registro, pergunto eu, só para confirmar, é apenas o registro que a doutora Teresa Moreno, apenas, já é bastante, fez no processo? Ou tem outra evidência quando refere que há uma referenciação ilegal no relatório? Para além deste registro, tem mais alguma evidência? As evidências são duas, essencialmente, ou seja, não só os comentários proferidos na entrevista, quer com a diretora, quer com a doutora Teresa Moreno, como também depois as evidências da plataforma informática no processo clínico. Portanto, as médicas, nas entrevistas, referem a orientação por parte da Secretaria de Estado e nunca, em momento algum, referem orientação de outro governante, da Casa Civil, do Sr. Presidente da República. Nunca, em momento algum, nas suas entrevistas, tem referência a outro órgão de soberania, a outro governante. A nós, Serviço de Auditoria Interna, não. Sim, mas falou com uma série de pessoas. Nós falamos, não é? mas não houve referências nesse sentido, por parte de qualquer um dos intervenientes entrevistados. Então, trabalha no hospital. Também, se calhar, porque sabiam de antemão que o nosso âmbito não ia externo à entidade. Ia cingir-se apenas à avaliação do processo daqueles 13 doentes. Se houvesse outro político ligado ao processo, essas pessoas iriam dizer, iria registar ou iria verificar se estava no sistema. Portanto, significa que a única evidência que tem é aquela que já nos transmitiu e que o hospital é grande, mas é feito de uma comunidade. E, portanto, como já respondeu, trabalha lá há uns anos. Quando fez essa auditoria, estes rumores que, nomeadamente na última, o Sr. Professor António Levi Gomes referiu, conhecia esses rumores?
rumores, nomeadamente das meninas do Sr. Presidente, como disse às tantas a doutora Teresa Moreno. É que a doutora Teresa Moreno aqui fala-nos de algo que não falou, ou que não lhe falou. Ouviu a audição da doutora Teresa Moreno. Não vi a audição completa. E, portanto, a audição da doutora Teresa Moreno não coincide com o que lhe transmitiu a si. Então, o que é que ela disse para além? Se ouviu, ela falou aqui às tantas das meninas do Presidente. Ela, na entrevista que lhe deu, nunca referiu isso. Não referiu isso. Muito bem. Não tenho mais questões. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. António Almeida. Sr. Deputado, importa-se só de fechar o microfone. Obrigado. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Pode inquirir diretamente a testemunha. Obrigado, e o doutor pode responder diretamente. Obrigado, Sr. Tem a Presidente. palavra. Dr. António Almeida, cumprimento também e agradecer pela presença aqui na nossa Comissão de Inquérito. Eu gostava de lhe fazer aqui uma pergunta que é esta. Diz que as pessoas visadas perceberam rapidamente que o âmbito da auditoria era interno e, portanto, não se alongaram noutro tipo de considerações. Porém, quando há pessoas externas a interferir no funcionamento do serviço, ele torna-se interno, porque, na verdade, o procedimento interno está maniatado pela interferência externa. Por isso é que conclui que não foram cumpridos os dispostos na Portaria 147 de 2017, nomeadamente ter sido realizada por um dos seguintes, por não ter sido nos termos normativos em vigor. E por isso eu gostava de perguntar se nunca, neste procedimento da auditoria, independentemente de quem tenha sido, e depois já vamos falar de pessoas em concreto, se nunca lhe falaram de uma interferência que ia acima do Secretário de Estado, se ninguém lhe falou disto, se nunca foi encontrado no processo da auditoria ninguém que tivesse dito que houve aqui uma influência acima da do Secretário de Estado. Não. A nível mesmo das entrevistas, sem ser da evidência do registro, o máximo que ia era até à Secretaria de Estado da Saúde. É claro que todos nós tínhamos acesso às notícias que saíam nos mídia e, portanto, se houvesse outra questão só que nós não nos podemos basear nisso, não é? E, portanto, se não encontrarmos nada de registro a esse nível e não foi encontrado, não podemos reportar. E, portanto... Por exemplo, a doutora Teresa Moreno disse que havia influências acima do seu Secretário de Estado. Foram reportados também, tornados públicos, telefonemas que teriam vindo do gabinete da Ministra e que ainda agora foram repetidas aqui nesta audição. Ou seja, eu estava aqui a ler qual é o âmbito do Serviço de Auditoria Interna e diz: tem como objetivo o seu funcionamento, abrangendo os procedimentos realizados antes, durante e após o referenciado tratamento. Portanto, diga-me se estou a ver bem. Se tivesse existido alguma influência externa, isso fazia parte do âmbito desta auditoria ou não? Poderia fazer, se não tivesse logo a seguir o parágrafo das limitações de âmbito. Mas sim, se não tivesse lá o parágrafo das limitações de âmbito, abrangeria. É isto que me causa aqui alguma estupefação, que é esta. No fundo, há um serviço de auditoria que está a fazer uma auditoria ao funcionamento interno de um órgão e onde podem existir influências externas. Porém, diz, como está a existir um inquérito do Ministério Público e do IGAS, e da IGAS, nós como que nos demitimos de investigar o resto, deixando para o Ministério Público isso. Ora, o senhor sabe muito bem que um serviço de auditoria não está dependente do serviço do Ministério Público. O Ministério Público é uma análise criminal que poderá ou não recolher provas sobre isso, tem o seu tempo, o seu modo, terá que haver uma constituição de arguidos, terá que haver uma acusação, terá que haver... A auditoria não é nada disso. A auditoria, portanto, quase que dá a ideia, desculpe dizer, que arranjaram uma desculpa para não investigar mais. Ou seja, quase que deu assim, olha, como está o Ministério Público, nós não nos vamos meter nisto. Por exemplo, porquê é que não ouviram o Dr. Levi Gomes nesta matéria? Porque, tal como expliquei, não era interveniente neste tipo de patologia a nível da unidade hospitalar. Eu compreendo, mas se há alguém que diz em público, que sabe o que é que aconteceu e que ouviu, que tem elementos de quem foi, que diz quem é que telefonou a quem ou de onde é que ele ouviu isso, um serviço de auditoria não achou isso relevante?
É isso que me causa alguma confusão, está a perceber? É dizer assim, bom, como já havia um inquérito da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e do Ministério Público, nós decidimos não investigar nada. Até do ponto de vista do Serviço de Auditoria, não é uma coisa muito prestigiante, porque dá a ideia, quando há outros a investigar, nós não fazemos nada. Não, eu percebo isso, mas a questão foi que, quando o Conselho de Administração abordou o Serviço de Auditoria Interna, já estavam a ser desenvolvidas as investigações, já tinham tido início as investigações, quer pela IGAS, quer pelo Ministério Público. Ou seja, muitas destes intervenientes que nós já referimos aqui já tinham sido entrevistados, quer pela IGAS, quer pelo Ministério Público. E o objetivo era mesmo perceber, será que foi só nestas duas situações que vieram à tona a nível dos mídia que isto aconteceu, ou em todos os outros casos que já tivemos, e neste caso foram 13, se também aconteceu a mesma coisa ou outras coisas ainda, que nós não sabemos a nível de todo o processo. E, portanto, foi nesse âmbito que o Conselho de Administração, em conjunto com o Serviço de Auditoria Interna, desenvolveram esta auditoria. Quando é definido este âmbito, repare, ainda não sabiam, quando é definido o âmbito, que estava uma investigação do Ministério Público a decorrer, ou sabia? Sabíamos. E o facto de haver, se essa investigação não existisse, teriam alargado o âmbito da investigação? Possivelmente, sim. Ou seja, se nós não soubéssemos que o Ministério Público estava com um inquérito sobre isto, a auditoria abrangeria também um tipo de influência que não teve abrangência desta forma. Possivelmente, sim. E isto está previsto em algum normativo interno, em alguma orientação interna, que quando há investigações a decorrer noutras entidades, é limitado o âmbito de aplicação? Não está previsto em nenhuma norma de auditoria interna ou em nenhuma Então, quem é que legislação decidiu aplicável. Foi em conjunto com o Conselho de Administração. Pois, mas isso é relevante, porque na verdade o Conselho de Administração decidiu autolimitar o âmbito da investigação. O Conselho de Administração aqui tinha todo o interesse em esclarecer a situação, até porque o que ocorreu e o que veio a nível dos mídia não tinha nenhuma relação direta com eles, mas com o mandato anterior. E, portanto, eles tinham total interesse em esclarecer o que é que fosse o mais rapidamente possível, até porque depois a Presidente do Conselho de Administração foi chamada a responder aqui mesmo, nesta casa, e, portanto, queria esclarecer isso o melhor possível. E daí ter visto connosco o Serviço de Auditoria Interna delimitado. Portanto, a limitação de âmbito foi feita porque se sabia, na verdade, que estava o Ministério Público a investigar e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde também. Essa delimitação foi decidida pelo Conselho de Administração do Hospital. Podemos tomar isso como assento. Em conjunto com o Serviço de Auditoria Interna. Em conjunto com o Serviço de Auditoria Interna, que se não fosse essa investigação, provavelmente faria uma investigação mais ampla. Nunca ouviu... nós tivemos aqui as neuropediatras e disseram-nos que era comum, relativamente comum, isto também já foi questionado, mas eu gostava de pôr-lhe aqui outro âmbito, haver marcações fora do nível de referenciação normal. Isto nunca foi dito durante a auditoria, por ninguém. Durante a auditoria, não. Sabe o que é estranho aqui? É que os médicos vêm aqui dizer-nos que nos corredores toda a gente falava nisto, que eles próprios falavam nisto, que escreveram cartas sobre isto. Há uma auditoria interna e ninguém lhe diz isto. É uma coisa um pouco curiosa que ficamos... Ou seja, as pessoas estão a dizer em público, mas não dizem ao Serviço de Auditoria que era quem deveria fazer essa auditoria. Pode ser por uma de duas coisas, ou porque não confiam no Serviço de Auditoria, ou porque o Serviço de Auditoria parece estar cúmplice da situação e por isso sentem que não vale a pena. Não acha estranho? Não, nós não sentimos isso de nenhum dos intervenientes nas várias fases do processo. Aliás, tivemos uma grande abertura da parte deles, mas sempre com questões relacionadas com como é que eram feitas as marcações, como é que era feito o tratamento. Explicaram-nos, nomeadamente a doutora Teresa Moreno, tudo e mais alguma coisa sobre o próprio medicamento, porque é que era este medicamento e não era outro medicamento, que era aquilo que realmente interessava e que era o âmbito da auditoria. Se calhar por saberem isso de antemão, eu compreendo isso, mas é que não foram por essas questões. Chegam à conclusão que a consulta foi marcada violando as regras de acesso. Mas também o único elemento que têm é uma indicação da doutora Teresa Moreno, a dizer, por indicação do Secretário de Estado. Não é só isso, é o registro eletrónico do processo clínico. Certo, mas o elemento onde se faz a ligação ao Secretário de Estado é, de facto, a indicação da doutora Teresa Moreno. Ora, se esta ligação serviu para concluir que a consulta teve um acesso irregular,
Se houvesse a suspeita, como havia, porque toda a gente aqui nos veio dizer, que também tinham existido outras interferências acima do Secretário de Estado, isso não merecia uma análise da auditoria do hospital. Uma vez que estamos a falar da mesma coisa, que é o acesso à consulta. Nós nunca conseguiríamos confirmar evidências que são externas ao hospital. Seria muito difícil e como já estavam outras duas entidades a desenvolver esses trabalhos, daí termos considerado que fora do âmbito. Não compreendo. Seria muito mais fácil essas duas entidades reunirem evidências exteriores ao LS de Santa Maria, na altura Centro Hospitalar, Universitário de Lisboa Norte, do que propriamente nós, Serviço de Auditoria Interna. Porque a doutora Teresa Moreno disse aqui expressamente que tinha existido essa influência assim. E o Serviço de Auditoria sabia certamente o que a própria visada Daniela Martins, a mãe das gêmeas, andava a dizer em público. E, portanto, isso não serviu não chegou para motivar um alargamento do âmbito da investigação, porque também estava em causa o acesso à consulta. Ela diz que chegou lá ao hospital, usou o postulão, disse que tinha as assinaturas todas, falou com toda a gente, ia até ao Presidente da República, e porém a auditoria parece que autoestabeleceu um limite e diz, nós até ali vamos, depois daqui não passamos. E na verdade foi isso que aconteceu um bocadinho, apesar de saber destas coisas, sabia o que dizia Daniel Martins. A nível dos mídias, sim. Sim, nível dos e era público, então, ou seja, no fundo aqui a questão é, o Ministério Público também abriu um inquérito com base no que se foi tornado público. Portanto, porque é que a auditoria não fez o mesmo e não foi mais longe? A auditoria fez o mesmo também. Mas limitou. Imagina que é o Ministério Público dizer assim, vamos investigar toda a gente menos o Presidente da República. Sim. Fica alguma coisa por fazer, parece que fica coxo. O processo parece que fica um bocado autolimitado. Limitou porque o âmbito da auditoria interna também é, de certa forma, limitado um pouco, nomeadamente à entidade onde está. Daí chamar-se auditoria interna e não externa, não é? Isso eu compreendo, mas o Secretário e como de Estado já haviam... O Secretário de Estado também está fora da entidade. Nós não fomos à Secretaria de Estado da Saúde. Nós só verificámos foi que havia registros que indicavam a referenciação pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu também não lhe estava a pedir para ir ao Presidente da República ou à Ministra da Saúde, está a olhar? Porque é que também não verificou se havia essas ligações dentro da entidade. Que essa é que é a questão, não é fora, é dentro. Se os médicos dizem que já foi aqui dito, as meninas do Presidente, a influência do filho do Presidente, os telefonemas do gabinete da Ministra, e acho estranho que a entidade não tenha considerado que isso era também parte da influência dentro da entidade. Não é? E isso parece-me um pouco estranho. Alguma vez encontrou em toda a sua... Há quantos anos faz a auditoria já agora? Se não penso que posso fazer essa questão. Eu é que não me recordo. Auditorias internas há 3 anos. Há quantos? Há 3 anos. E no geral, auditorias? Há 13 anos. 13 anos. Alguma vez encontrou... Isto era importante porque o Dr. Luís Gomes aqui disse que não passava pela cabeça de ninguém um médico pôr consulta a pedido do Secretário de Estado. Que nunca encontrou isso na carreira dele toda. E parece que estava a cobrir alguma coisa. Alguma vez encontrou uma marcação de uma consulta? Então, agora estou a perguntar em todos os âmbitos. Alguma vez encontrou a marcação de uma consulta que dissesse por ordem do Ministro, do Secretário de Estado, do adjunto do Ministro, qualquer coisa? Não encontrei em nenhuma. E isso foi alvo também de, quando fizemos a entrevista, nomeadamente à doutora Teresa Moreno, também considerámos estranho porque é que estava ali registado. E a explicação foi simples e objetiva, é que tratando-se de um medicamento com os custos que todos nós sabemos, e para o próprio clínico acautelar-se deste tipo de situações, decidiram colocar no processo clínico por escrito, por tratar-se realmente de uma terapêutica extremamente cara. Foi nesse sentido, mas realmente não é um procedimento normal, digamos assim. Mas eu até queria chegar um pouco mais longe, perguntar-lhe se alguma vez o encontrou. Na sua história da auditoria total, alguma vez encontrou que a referência viesse de uma entidade política desta forma? Não. Não tenho mais questões. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. António Almeida. Pergunto se existe mais alguma pergunta para uma segunda ronda. Não havendo, neste caso, só posso agradecer ao Dr. António Almeida a sua presença hoje aqui nesta comissão e por ter respondido às perguntas, e dou por encerrada esta audição, avisando todos os senhores deputados que será a última antes do próximo ano e vamos retomar em princípio, portanto, dia 7 de janeiro, que será a primeira audição. Está encerrada.
Já agora, boas festas a todos. Obrigado.